O meu convidado de hoje desmente toda a lógica. Quero eu dizer com isto? Primeiro, que a política ainda tem jovens que aderem a ela, que a protagonizam e que têm ideias novas para ela. Depois chama-se lobo, e um lobo na política, enfim, com os cordeiros todos à solta, não sei que coisa é que poderá vir daí. E, ao mesmo tempo, vem candidatar-se para um partido que ninguém sabe o nome, com um nome ainda para mais estranho, porque já vamos ver qual é, e ainda para mais vem da Madeira para Lisboa, o partido, com ele, para se candidatar aqui nas próximas eleições. E um partido que é o 21º de uma longa lista de partidos e que só agora é que foi registado. Bom, Nuno Lobo Moreira, olá, boa tarde, boa noite. Nós somos vistos em qualquer hora, em qualquer parte do mundo, sabes isso? Sei. Uma grande responsabilidade. É verdade. Portanto, a qualquer hora da noite pegam no nosso computadorzinho e puxam o Nuno e descobrem na Madeira que tu vieste aqui falar comigo. Diz-me uma coisa, o 21º partido registado em Portugal foi registado em janeiro. Fevereiro, por aí, por aí. Eu não sei. A primeira pergunta é para tu me responderes. Claro que sim. E eu esclareço-me Claro por aí. sim, Antes disso, era um movimento de cidadãos. Era um movimento de cidadãos que surge em 2009 com um foco muito específico. No fundo, surge a partir de um conjunto de pessoas de uma região da Madeira, ali do Concelho de Santa Cruz, que tinham um projeto para as pessoas, para trabalhar com as pessoas e fazer a política de uma forma diferente. Um projeto social, cívico, um projeto político. Nem mais. Um projeto social, cívico e político, corretíssimas essas palavras, que se traduziram neste juntar de pessoas, que algumas delas já com experiência política, com algum trabalho político já desenvolvido, mas que acharam que a política pode ser feita de uma forma diferente, de uma forma menos partidarizada, com menos vícios, com aqueles vícios que todos nós conhecemos, que os partidos carregam atualmente, e por isso mesmo de uma forma mais próxima das pessoas, de uma forma mais próxima dos cidadãos e, sobretudo, feita justamente por isso mesmo, feita com os cidadãos. Vou dizer-te uma coisa que parece um trocadilho político, mas não é? Tu ainda estás em Estado Novo. Quer dizer, parece uma coisa horrível, não é? De dizer, se pensarmos na história portuguesa. Sim. Mas ainda estás em Estado Novo. Ainda estás num estado em que eu chego agora à política, estou a gostar muito disto, e é uma atração e é um fascínio. Mas tens uma idade em que, ao chegar à política, vais encontrar todo um país a dizer estes gajos querem a taxa, o que é que vem fazer mais um, o que é que este quer? E, portanto, como é que tu reages a isso? E antes de me responderes, não te esqueças de dizer o nome do partido, que não disseste. Nem não, eu. É verdade, nem eu nem outro. Mas pronto, então vamos por partes. Primeiro, chegas aqui, jovem imberbe, não és muito imberbe, mas enfim, jovem imberbe, para dizer, nem muito jovem, nem muito imberbe, mas aqui vens para a política e as pessoas vão dizer-te, lá vem um pró-taxo. Como é que vamos reagir a isto? Como é que vais responder a isto? Alexandre, é verdade que eu já tive um passado também na política. Já passei por um partido político, destes grandes partidos políticos. Já fui filiado num partido político. É algo que eu, obviamente, não posso esconder, porque faz parte da minha vida. Até já participei algumas vezes em campanhas. O meu nome apareceu em algumas listas, mas provavelmente essa minha participação foi tal como está a ser hoje a minha participação no JBP, que é uma participação inocente, ou seja, de coração aberto, verdadeiramente de coração aberto. E isso foi algo que eu percebi que não funcionava bem, pelo menos naquele partido onde eu estava, e provavelmente não funciona tanto quanto eu sei também em muitos outros partidos que já estão... A ser mais concreto, não há espaço para o altruísmo em política, é isso que me queres dizer? Não há. Eu acho que há muito pouco espaço. Então, mas aquela ideia das ideologias e dos ideários, aquela ideia da ilusão, que no fundo fazia correr as pessoas, morreu de vez? É isso que estás a dizer? Tu, na tua geração e como político, estás-me a dizer, isso não tem espaço? Na minha geração não sei. Eu, pessoalmente, e na minha geração, pelo menos, e hoje em dia, parece que nós vemos hoje em dia com o grande número de partidos políticos que vão surgindo, com muita gente da minha idade, acredito que haja pessoas que pensem de formas diferentes, obviamente, e isso é saudável. De qualquer das formas, na minha perspectiva, eu acho que a minha entrada para este projeto, o meu abraçar deste projeto, tem sobretudo a ver com uma questão que eu acho muito importante, que é a forma como o JPP, Juntos pelo Povo, estamos agora a dizer... Agora, finalmente, Juntos pelo Povo, já lá iremos também dissecar essa expressão, que é surpreendente também ela própria. Traz esta minha adesão, esta minha participação de uma forma ativa no Juntos pelo Povo, é justamente o resultado de ver estas pessoas que começaram a fazer
deste movimento, trabalharem na política de uma forma completamente diferente. E ela é diferente tão somente porque as pessoas fazem-no numa verdadeira participação cívica. O trabalho que o Juntos pelo Povo tem feito na Madeira, e os exemplos são muito claros, com os eleitos que o JPP tem na Madeira, é justamente isso. É uma política feita pelas pessoas, pelo cidadão comum, pelos cidadãos, que se envolvem neste projeto e participam ao longo de todo o seu percurso, enquanto eleitos, comunicando com os cidadãos, com aqueles mesmos cidadãos que os elegeram, ouvindo-os, percebendo da parte deles quais são as suas motivações, quais são os seus problemas, qual é a realidade que as pessoas vivem e tentando, com esse auscultar das pessoas diário, poder fazer algo melhor junto dos meios, não é? Da forma pública que têm de fazer melhor. Portanto, as pessoas não vos dão o endosso, representem-nos lá. As pessoas são mesmo representadas e representam-se elas próprias quando estão junto de vós. Exatamente. Isso é um bocadinho a moda antiga, isso é um bocadinho o PREC, isso é um bocadinho regressar aos tempos de Abril, em que as pessoas tinham aquelas comissões de trabalhadores, tinham aquela maneira de se juntar e de serem elas próprias representantes das suas ideias. Isto na para realidade perguntar é se o partido é de esquerda ou de direita. Bem, também. Essa é sempre uma pergunta muito especial. Não é muito direta, colocada. Desculpa, é muito direta, é verdade que sim. No campo das ideologias, embora a coisa seja um bocado viciada, não é? É muito fácil pensar, vocês de que lado é que estão, afinal? Exatamente. Olha, estamos no centro. Onde está a virtude. Coisa inquietante, não é? coisa inquietante. Não são carne nem são peixes, já percebi. Muito obrigado. Não sei se é exatamente isso. Então, são peixes espada preto, como é que é? Para a vida madeira, não é? Para a vida madeira, exatamente. Não, a coisa é clara. Na realidade, se nós nos quisermos enquadrar naquele sistema convencional pelo qual ainda hoje nos regemos aqui neste país e um pouco pela Europa fora, neste balanço da esquerda e direita, provavelmente nós estaremos muito mais enquadrados numa perspectiva, numa ideologia de centro. Na realidade, o JPP, nos seus princípios, na sua declaração de princípios, estabelece isso mesmo, que se assume como um partido, como uma ideologia liberal-social, com uma visão tradicional, ou seja, e sobretudo com uma visão basista, não é? Próxima das pessoas. Mas tem uma família política dentro do quadro europeu. Se vocês forem eleitos, tu és cabeça de lista por Lisboa, imagina que és eleito, e integras-te numa família política europeia, já que nós estamos numa união, até ver, mas estamos. Mas estás numa família política europeia, pergunto eu. Reveste em qual das zonas europeias de política? Estamos numa família política portuguesa, primeiro que tudo. Neste momento, o nosso grande foco tem a ver com trabalhar, primeiro que tudo, em Portugal. Primeiro que tudo, mostrar às pessoas que é possível fazer política de uma forma diferente. E depois, mais tarde, quando tivermos, se tivermos que nos integrar em outras famílias, porque a integração nas famílias implica justamente isso muitas vezes, não é? Implica muitas vezes nós deixarmos-nos condicionar por um conjunto dos tais vícios que a política traz por ela mesma. Mas também não achas, e concorda lá comigo, desculpa, que é um bocadinho vago fazer uma política diferente? Não é um bocadinho vago dizer vamos fazer uma política diferente? Diferente em quê? Diferente de quê? Nós já tentámos várias coisas, já tentámos vários caminhos. Se vamos ver as propostas políticas do MRPP não são iguais às do CDS-PP. As do PS não são iguais sequer às do PSD, que no fundo são famílias políticas muito próximas. As do PCP não são parecidas, estão um pouco com os verdes que estão muito juntos, se calhar a concorrer junto a eles. São diferentes em que e como? Isso é que é a pergunta, isso é que é a grande questão que nós queremos saber. Deixa-me dizer, sob o ponto de vista da economia, são diferentes em quê? Deixe-me responder de uma outra forma. Deixa. De repente a coisa é tão séria que deixámos de tratar por tu e passamos a tratar por você. Assustei-te. Foi muito curioso. Não, deixa-me então responder de outra forma. Mais do que a visão... há uma coisa, por exemplo, que as pessoas têm perguntado muito. Qual é o programa eleitoral do JPP? As pessoas estão muito habituadas... Eu não quero tudo, quero coisas concretas. Exatamente. As pessoas estão muito habituadas a esta convenção que é facilitadora para os partidos, para os grandes partidos políticos, que é forçar um conjunto de hábitos, não é? Que as pessoas vão adquirindo para depois, de alguma forma, também condicionar mais facilmente o voto nestes mesmos partidos. Aquela velha ideia do voto útil, não é? Que é muito mais vantajosa para os grandes partidos do que para os pequenos partidos. Ainda não foste ao concreto, mas tudo bem. Exatamente. Fantástico, um belo político. Temos aqui um cabeça de lista que vale a pena. Não, Alexandre, não. Não é por aí, mas... Estás a dizer que não és uma cabeça de lista para o teu partido? Isso Não. O que eu estou a dizer é que não estou a fugir à pergunta. Estou apenas a dar, eventualmente, estou a dar uma outra versão da resposta. Que bem. O que significa... Estou muito habituado a esse lado também. Muito obrigado. O que significa que
Nós não temos neste momento, aliás, como não tivemos nas últimas legislativas para a Madeira, um programa eleitoral definido. Não é? Pelo menos naquele formato convencional que os partidos acham que é importante ter, aquela quantidade vasta de páginas que muitas vezes depois se traduzem Pode na não prática ser, se o Paulo Portas a fazer, se é muito poucas, não dizem nada a ninguém. Sim, as reformas de Estado, aquelas coisas que a gente sabe, exatamente, que aparecem por aí. Que é um conjunto de palavras vagas, que são ditas desde o CDS, ao PSD, ao PS e aos outros partidos também, que muitas vezes depois nós, enquanto cidadãos, sabemos, ou pelo menos eu sinto isso, e essa é a minha visão, que sinto isso, que na prática o resultado disso vai ser muito reduzido, ou provavelmente quase nulo na maior parte dos casos. O JBP, por exemplo, dando um exemplo concreto do que foi a participação deste partido, Juntos pelo Povo, numas eleições legislativas, portanto, para a Assembleia Regional da Madeira. Que foram um êxito em Santa Cruz, aliás, ganharam. Foram um êxito. Para vocês foi um êxito. E para a Madeira também, acreditamos nós. Havia um conjunto de linhas base que eram aquelas sobre as quais o JBP disse que se tivesse eleitos, tivesse representantes dos cidadãos na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, o trabalho deles seria trabalhar sobre estes 4 aspectos, sabendo de antemão que dificilmente iriam ser o partido com mais votos na Madeira, portanto, dificilmente iriam ser eleitos, teriam a maioria da representação parlamentar e, portanto, isso significa que também o trabalho desses eleitos estaria condicionado num conjunto de aspectos. Portanto, se calhar é muito mais válido um partido que sabe, à partida, que reconhece plenamente, de uma forma consciente, o seu tamanho, a sua dimensão e aquilo que é capaz de fazer, apresentar às pessoas, de uma forma mais objetiva, quais são o conjunto de medidas que é capaz de levar a cabo durante aqueles anos. 4 colunas disso tudo, 4 coisas onde se assentar o vosso programa. Por exemplo, as 4 são... E as 4 são... Falaste-me em 4. Exatamente. Não falaste foi delas. Não, e não me peça para elencar todas, talvez não me vá lembrar de todas, mas, por exemplo, 2 ou 3 eu posso dizer desde já. Uma delas foi abrir a Assembleia Legislativa da Madeira aos cidadãos, ou seja, os cidadãos podem efetivamente recorrer 2 dias por semana aos deputados, neste caso dos Juntos pelo Povo, porque foram os únicos que abriram essa oportunidade, para falarem com eles e expressarem de viva voz, não é, em discurso direto, quais são as verdadeiras preocupações das pessoas. Mas isso a democracia já permite, nos seus próprios trâmites. Eu, se quiser ser recebido pelo meu deputado, entre aspas, eu sou recebido pelo meu deputado. E consegue ser? E consigo. Frequentemente? Sim, frequentemente. Eu já fiz isso. Provavelmente o Alexandre, mas se calhar... Já fiz isso. Mas se calhar quase como cidadão anónimo. Batia várias portas e claro, cheguei ao sítio. Claro. E não é tão difícil como isso. A democracia cria esses sistemas. Depois cria os vícios em torno desses sistemas. Mas esse é o problema. Okay. Esse é o não problema. É uma novidade, portanto, muito grande, mas é uma boa novidade saber que há quem defenda a democracia também naquilo que ela tem como mais essencial. Exatamente. Vamos a mais coisas. Efetivamente pratica a democracia, não é? Outra das coisas que foi feita foi a criação de um gabinete móvel do grupo parlamentar que consistiu numa ideia muito simples. Biblioteca itinerante e vai aos quase sítios. uma espécie de biblioteca itinerante. Como as juntas de freguesia agora fazem brilhantemente e conseguem apoiar as populações. Exatamente. E, portanto, tal como é feito também lá, e como as juntas de freguesia também lá, dos Juntos pelo Povo, o praticam. E ali o trabalho é justamente esse, é levar a voz do grupo parlamentar dos Juntos pelo Povo às pessoas que estão mais distantes, porque o Alexandre, por exemplo, se calhar consegue falar mais facilmente com um deputado, mas se calhar haverão outras pessoas que terão mais dificuldade em seguir os tais trâmites que o processo coloca para chegar à fala com quem de direito. E, portanto, já que existe, e nós estamos todos nós conscientes disso, o próprio Alexandre reconheceu isso ainda agora, o Juntos pelo Povo o que fez foi criar justamente a abertura para que as pessoas possam dirigir-se ao grupo parlamentar, aos representantes do grupo parlamentar, que vão, com uma escala necessariamente, a cada um dos locais da região autónoma da Madeira, percorrendo-a e ouvindo diretamente os cidadãos. Outro aspecto. Mas isso vocês estão a assumir, e tu estás a assumir neste momento, e lá vamos para o tu, porque era a nossa forma comum de nos tratarmos, no fundo, um caráter regionalista. Vocês querem pegar nisso e aplicá-lo a nível nacional. Portanto, é dado a entender quando se candidatam a nível nacional. Não local, não regional, quer dizer, não região autónoma. Claro. Vocês, neste momento, vão candidatar-se como partido político, 21º legalizado, não é? Em fevereiro de 2015, vão candidatar-se nas próximas legislativas e vão aplicar, digamos que o mesmo programa para dar sufrágio. Não, obviamente, até porque os aspectos que estão em causa na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira serão diferentes também daqueles, e o que influi também em alguns aspectos. Portanto, mais território, menos democracia no programa.
mais território, mais democracia também. Ou então, a mesma democracia, se me permite até. Porque eu não sou voz de censura nenhuma. Assim, cada um enterra-se com bem entende. O nível de democracia tem que ser o mesmo, exatamente, para um lado, tanto para um lado como para o outro, porque somos todos Portugal, na realidade, não é? Portanto, agora, um dos outros aspectos que, por exemplo, está a ser focado na Madeira e que é o trabalho, e tem sido o trabalho dos eleitos do JBP na Assembleia Regional, é justamente pôr as contas a pente fino, não é? Passar as contas a pente fino. Até este o mote que foi dado. E esse trabalho é, já quase por si só, um trabalho para 4 anos, não é? Obviamente que... Diria eu, para o resto da vida. Para o resto da vida, provavelmente. E dos seus filhos e netos. Exatamente. E um conjunto de coisas têm vindo já a ser postas a nu por parte dos eleitos do Juntos pelo Povo nestes últimos meses, nestes primeiros meses até, nestes últimos tempos, em que têm feito o seu trabalho e têm levantado um conjunto de situações que são, em alguns casos, até bastante graves do ponto de vista da despesa que é criada pelo Estado, ou neste caso pela Região Autónoma de Madeira, em detrimento, muitas vezes, da comunidade e em benefício de aspectos mais pontuais que, se calhar... Portanto, fala de pessoas concretas, pessoas que se aproveitam de orçamentos, etc. Exatamente. Portanto, no caso, por exemplo, do Jornal da Madeira, portanto, as transferências que foram feitas pelo Governo Regional para o Jornal da Madeira e, portanto, que são tornadas públicas na comunicação social e que, através, justamente, do trabalho que Juntos pelo Povo têm vindo a realizar lá na Região Autónoma da Madeira. Obviamente que aqui os aspectos também serão necessariamente diferentes. Aqui, quando falamos aqui, falamos na ação que os eleitos, os potenciais eleitos do Juntos pelo Povo na Assembleia da República a ação que eles possam levar a cabo, essa ação vai estar necessariamente também condicionada a um conjunto de ideias que nós, enquanto partido, estamos a trabalhar no sentido de as definir, estamos a ultimá-las e para que, quando tivermos todos os círculos eleitorais aos quais nós nos vamos candidatar concluídos e fechados e entregues no Tribunal Constitucional... Estão a estudar dossiês e a criar os vossos próprios dossiês. Exatamente. Vamos nessa linguagem que é mais comum da política. Estamos a ler dossiês e a criar os nossos próprios dossiês. Mas as pessoas querem depois o pragmatismo, querem o que é legalista. E aquilo que eu pergunto é, vocês são a favor de um Estado Social? São contra o Estado Social? Vocês são a favor de uma política mantida deste neoliberalismo que nós estamos a sofrer na prática? Ou serão por outro tipo de práticas? Porque, no fundo, só há 2 linhas. Há uma linha mais humanista, em que a pessoa, o ser humano, é o centro das ações, e depois há o outro lado, que é o lado em que os mercados é que têm prioridade sobre as pessoas. E vocês estão do outro lado. Se calhar acreditamos na terceira via, que ainda poderá haver uma terceira via. Não conheço, mas talvez descubra. Alexandre, na realidade, aquilo que nós acreditamos é num Estado... Perdão. Aquilo que nós acreditamos, efetivamente, é num Estado que tenha um papel regulador sobre a economia, verdadeiramente regulador sobre a economia, mas que permita a competitividade entre as empresas, não é? Sobretudo controlando e evitando muitos destes oligopólios que hoje em dia existem em alguns setores que são estratégicos para o país, por forma a criar condições para que haja uma maior igualdade de oportunidades, nomeadamente, por exemplo, no caso dos mercados, não é? De prática dos mercados. Obviamente que... Mas vocês, por exemplo, como é que entendem o político que ele próprio é empresário? O político enriquece com a política. O político que transcende a sua função em nome da causa, em nome do bem comum e acaba por ser um especulador, entre outros. Esse é um dos grandes problemas da política. Eu sei que é, mas eu pergunto como é que vocês entendem isto. Olha, entendemos-lo fazendo uma coisa, entendemos-lo fazendo aquilo que, por exemplo, no caso da Assembleia Legislativa da Madeira, o grupo parlamentar do JBP tem estado a debater-se fortemente pela garantia de um estatuto de exclusividade dos deputados, ou seja, para que os deputados sejam, quando trabalham, quando estão a exercer uma função pública, uma função para a qual foram eleitos pelos seus cidadãos, estejam efetivamente também eles em exclusivo a exercer essa função. Para que justamente não haja aquilo que o Alexandre aqui levantou, assim, um pouco em género de levantar a ponta do véu, que é estas situações... Posso ir mais profundamente ou mesmo ao fundo do tacho e explicar aqui casos concretos. Claro que sim, ainda há poucos dias... Não acho que seja o momento ideal, porque estamos a tentar perceber o que é que o JPP pensa. Sim. Ainda há poucos dias o cabeça de lista da Madeira, Nelson Veríssimo, publicou
uma informação justamente sobre isso, sobre um dos deputados que representa a Madeira na Assembleia da República Portuguesa e que tem tido efetivamente um conjunto de contratos públicos feitos com um conjunto de entidades da região autónoma da Madeira e, portanto, com isso há, digamos, uma espécie de, justamente aquilo que nós falávamos, de uma pouca transparência, não é? Uma falta de transparência e uma falta de... Nos deixa logo pé atrás quando vemos as coisas. Assim, deixa-me dizer que também pode ser, vai esclarecer-me, pode ser também interpretado quando nós vemos o Filipe de Sousa e o Hélio Sousa, irmãos, à frente do partido, um como presidente e outro como secretário-geral. Nós dizemos, mas isto afinal o que é? É aqui um clube de manos ou é mais qualquer coisa? Podemos ver isso assim também, não é? Que imagem que vocês... Claro que sim. Todas as interpretações são possíveis, exatamente, mas, enfim, essa transparência é fundamental. Imagina. Não são dois irmãos que criam um partido, não é bem isso? Não, de todo. Senão, poder-se dizer que são dois irmãos que criam um partido e vão buscar um amigo de muitos anos para participar nele também, como é o meu caso e como é o caso de todas estas pessoas que têm participado de uma forma diríamos dois ativa. irmãos juntos pelo povo, com o povo, exatamente, mas não, das suas amizades. Mas não é de todo. Foram as circunstâncias que criaram justamente esta situação e, portanto, ainda bem que tanto o Hélio como o Filipe tiveram esta ideia, este projeto o Filipe de Sousa criar... é o presidente do partido, o Hélio é o secretário-geral. É o secretário-geral do partido. De criarem este projeto que surge como um movimento para uma situação específica da freguesia da Gala, para a candidatura a essa junta de freguesia da Gala e que justamente pelo trabalho que começou a ser feito nessa autarquia, e da forma como aquelas pessoas, não só os irmãos, não só o Filipe, como o Hélio, faziam esse trabalho no dia-a-dia, enquanto eleitos pelo povo, mas também com todas as pessoas que estavam à volta deles, nesse movimento, a participarem ativamente na resolução dos problemas dos cidadãos daquela região específica, daquela freguesia. Mas Nuno Lobo Moreira, depois, que és tu não és parente. Não, tu vens para o continente agora falar em nome de um projeto que nasceu na Madeira, mas que pode ser nacional. Claro que sim. Exatamente. Claro que sim. E que se chama Juntos pelo Povo. E pergunto-te eu, sem querer interromper esse raciocínio, que estava a ser quase brilhante, não seria mais político do que brilhante, mas pergunto-te eu, Juntos pelo Povo, não há uma pretensão nisto? É assim, vocês são acima do povo, estão juntos, nós somos os amigos juntos por aquele povo que precisa de nós. Não, nós somos justamente o povo. povo. O povo unido é uma coisa diferente, não é? O povo unido, que jamais seria vencido. Agora, acima do povo, há um grupo de cidadãos que se junta pelo povo e vai representá-lo. Acho que esta Juntos pelo Povo não é de facto ninguém acima de ninguém. Pelo contrário, somos justamente nós, povo, que todos juntos fazemos mais povo, fazemos mais de uma forma mais ativa. Mas é verdade, mas efetivamente o que nós fazemos é fazer mais juntos, enquanto força, exatamente, enquanto força das pessoas unidas, somos seguramente capazes de chegar muito mais longe. Não seria do centro, Frente Popular já não seria do centro. Seria uma linguagem tradicionalmente mais à esquerda. São as tais visões tradicionais da economia esquerda-direita. Numa ideologia qualquer, reconhecem-se assim, nós seguimos as ideias de alguém ou as ideias da antiga lusa-fama de alguém, vocês reconhecem-se em alguma coisa ou acham que são realmente uma alternativa com uma ideologia própria e com uma forma de estar diferente mesmo? Nós, desse ponto de vista, e foi aquilo que eu disse há pouco, Alexandre, que nós temos uma visão liberal-social na sua essência, na sua gênese, com uma perspectiva tradicional. Portanto, o que é que isto significa, esta visão tradicional dentro do liberalismo social? Significa que nós não acreditamos numa sociedade com uma visão neoliberal, não é? Com os mercados e com os oligopólios a controlarem efetivamente o sistema político e, por consequência... não querem uma era de extremos, não queremos de todo. Mas queremos efetivamente, mas queremos também um Estado protetor das pessoas, um Estado que garanta a segurança social às pessoas, que garanta a saúde às pessoas. Queremos um Estado que garanta o Serviço Nacional de Saúde. Obviamente que sim. Claro, isso é o que nós defendemos. Mas como é que se faz esse Estado de Providência, esse Estado providencial e que apoia as pessoas? Isso provavelmente é um programa para daqui a 4 anos. Pois, mas é que as pessoas vão perguntar-vos isso na prática. Claro que quais são as vossas ideias para a saúde, quais são as sim. vossas ideias para as reformas, quais são as vossas ideias para a economia, para a política, para a justiça social, obviamente. Para o ensino, portanto, tudo isso para a cultura, que nós, no fundo, até menosprezamos tanto, e é um segmento tão bom de mercado e nem sequer o Ministério tem.
as pessoas têm que ter as perguntas feitas e as suas necessidades quando vocês chegarem ao pé delas, e vocês têm que ter as respostas para essas necessidades. Claro que sim. Claro Mas que sim, isso- não é resposta. Claro. É assim, Não, para a saúde vocês claro que sim, têm é uma uma resposta, alternativa para Alexandre, tal como eu estava a dizer há para a pouco. saúde, para a Tal segurança como eu estava social. a dizer há pouco, daqui a Há 4 anos já tem Não. o dossiê preparado. Não. Daqui a poucas semanas, como eu disse há pouco, quando nós fecharmos agora este aspecto das listas, nós teremos seguramente um programa, ou nós chamaremos um programa, mas um conjunto, as ideias que o JPP vai ter para lançar nas eleições legislativas estarão seguramente, e serão tornadas públicas, e até com todo o gosto terei... As respostas na altura. Não é respostas na altura, mas terei todo o gosto em virmos conversar e debatê-las aqui também. Se calhar até com todo o mais alguns elementos do partido. O que seria ótimo. Ou com outras pessoas de outros O que partidos seria e ótimo. conversarmos O que em seria conjunto. ótimo. Acho que seria extremamente positivo. Tu és um homem da conservação e restauro de formação. É de verdade. conservação e restauro. De deformação, quase, não é? És lobo de nome e da conservação e restauro. Portanto, essas coisas conjugadas podem dar um político com algum interesse. Nós precisamos mais de conservação, de restauro, ou precisamos de outras coisas na política? Precisamos de renovação. Sobretudo renovação. Mas sangue novo? É só as caras novas? Não, ou é eu mais acho que alguma não é coisa? eu acho que não é só sangue novo e caras novas. É, sobretudo, vontade de fazer as coisas de uma forma diferente. Vontade e, sobretudo, um grande rigor para não cair nos mesmos vícios no qual os partidos muitas vezes vão caindo. Nós temos uma grande experiência de 40 anos. Vamos aprender com ela e fazer outra coisa? É isso? Não, obviamente que não. Vamos aprender seguramente com essa experiência. Claro, porque isso é fundamental. Quer dizer, até porque nós somos o que somos neste momento e só o somos com aquilo que temos para trás. Não é? E o Alexandre, seguramente, é uma das pessoas que melhor nos poderá ajudar a interpretar essa visão. Nós só chegamos aqui com tudo aquilo que trouxemos desta experiência, não só dos 40 anos, mas provavelmente dos outros 800 anos que temos de história também, e que nos vai acumulando na nossa carga genética para nos transformar nos seres humanos que somos hoje. Com esta visão, com este espírito nacional, neste espírito português que nós temos. Agora, não vimos nós... Há uma voz de patriotismo. Há um toque patriótico, claro que sim. Há bom, um toque Há alguém que assume isso? lusitano, não é? Lusitano, Sim, claro que sim. todos andam muito alemães nesta fase. E há alguém que diga alguma coisa... Uns muito alemães, outros muito gregos, não é? Sim, sim. Mas eu acho que o nosso objetivo não é, de facto, fazer a ruptura, uma ruptura profunda com tudo. Não é essa a nossa visão, mas é, sobretudo, trabalhar com aquilo que nós temos, trabalhar com as ferramentas que nós temos, porque, olha, é um pouco como... muitas vezes aquilo que eu vejo os partidos políticos fazerem, e se me permite fazer aqui contar assim, uma daquelas histórias ligeiras que nos ajudam, uma metáfora simpática, que nos ajudam a compreender melhor. Imagino que estamos todos numa ilha deserta, não é? Que somos todos os portugueses. Se calhar temos alguns, até estamos todos, se calhar até estamos aqui off-record, não é? Numa ilha deserta, perdidos no meio do nada, e de repente há alguém que traz uma ideia fabulosa, com um conjunto de gente atrás, e que diz: nós vamos construir um grande navio metálico com motor potente diesel para sair daqui desta ilha deserta e encontrar terra firme. Mas depois, de repente, na realidade, o que eles têm ali à volta, isso é uma ideologia lindíssima, é uma força muito grande e muito capaz, e é uma ideia muito bonita. Mas, na realidade, na prática, isso vai se traduzir em muito pouco, ou provavelmente em nada, porque se naquela ilha deserta não há metal, não há combustíveis, não há nada que possa ser transformado nesse mesmo metal. Apesar de tudo, Portanto, as utopias são os primeiros degraus para chegar a alguma coisa. Claro que sim, mas muitas vezes uma coisa é a utopia, que é importante, que é fundamental, que é provavelmente o sair dali e chegar a um outro sítio, chegar até a um outro porto, mas é importante também uma dose de pragmatismo significativa para se conseguir fazer as coisas. E se calhar é mais importante olhar para aquilo que temos à volta, e se calhar para a meia dúzia de árvores que temos à volta e as pedras que nos vão ajudar a partir aqueles troncos das árvores, e fazer uma jangada ou uma canoa, ou o que seja, e conseguir sair dali com mais ou menos dificuldade. E provavelmente essa é muito mais a visão do que nós temos aqui no Juntos pelo Povo. Uma forma de trabalhar com as pessoas, ouvindo-as, trabalhando com elas e, em conjunto, sermos capazes de, pelo menos, encontrar soluções que sejam mais justas, mais equitativas para os diferentes atores nesta sociedade em que nós vivemos. Pergunta mais direta do que esta não posso fazer. Nuno Lobo Moreira, eu repito muitas vezes o nome para as pessoas se habituarem, que és o cabeça de lista, pela lista de Lisboa do JPP. Nuno Lobo Moreira, eu que sou a mula, tu és o lobo, eu que sou a mula e que teimoso como sou, dá-me uma razão para votar em vós e não votar em quem eu penso votar. Qual é a grande razão para votar um partido deste? Partido, como eu digo, jovem, verbo, que chega agora ao mercado, que chega ainda a dar os primeiros passos e que nós dizemos, se calhar, o voto útil não será para ele, já será noutra altura qualquer.
Vou responder essa pergunta em 2 etapas. A primeira etapa, vou deixá-la para o fim, vai ser aquela em que, objetivamente, eu vou responder a primeira etapa é a última etapa. Okay. A primeira etapa é a última etapa. Vamos exatamente. Vamos e a segunda, exatamente. E a segunda etapa é apenas para dizer isto. Na realidade, aquilo que nós acreditamos neste partido, nesta forma de trabalhar, é que o mais importante de tudo são as pessoas, é ouvir, é trabalhar com elas e conhecê-las. E essa é, provavelmente, a grande missão que nós temos aqui. Votar-nos juntos pelo povo é votar num partido que trabalha em função de uma representatividade das pessoas por parte dos seus eleitos. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que as pessoas que votam, os cidadãos que votam juntos pelo povo, veem efetivamente a representação do seu trabalho nos eleitos que estão nos lugares que ocupam. E esses eleitos são os primeiros a prestar contas aos cidadãos, de livre vontade. Aliás, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, não é diferente de outros partidos. Outros partidos poderão dizer o mesmo. É verdade. Outros partidos poderão dizer o mesmo. Não sei se na prática o fazem. Nós somos muito mais... Eu também não disse se na prática o fazem. Exatamente. Digo que é muito parecido com outras coisas. E por isso mesmo é que eu vou dizer o que vou dizer agora. Porque na prática provavelmente não o fazem e nós somos muito mais de ações do que de palavras. E os deputados do JPP, por exemplo, assumiram um compromisso muito claro com os cidadãos da Madeira de doarem as suas ajudas de custo, que é um valor de cerca de 300 tal euros mensais, cada um deles, de doarem esse valor a instituições particulares de solidariedade social durante todo o seu mandato. Apenas por um objetivo, porque acham injusto. Esse valor, numa região autónoma em que as pessoas, em muito pouco tempo, chegam, os representantes das pessoas chegam muito rapidamente à Assembleia Legislativa de Madeira. Portanto, a Madeira é um território pequeno, é uma ilha relativamente pequena e, portanto, não se justifica de todo haverem ajudas de custo a este nível que vão fazer pesar ainda mais o erário público e esse erário público vai se refletir em quem? Vai se refletir nos cidadãos, naquilo que nós vamos ter que pagar diariamente com o nosso trabalho em impostos. E, portanto, essa é uma das formas de, pelo menos, os cidadãos poderem ter algum retorno, não é algum retorno direto ou objetivo do que contribuem diariamente para o Estado na forma de impostos. O que significa que aquilo que eu estava a dizer agora, que nós trabalhamos efetivamente para os cidadãos e somos muito mais de ação do que de palavras, é um exemplo. Um exemplo é claramente este. Outro exemplo é, por exemplo, aquilo que eu dei do gabinete móvel. Outro exemplo será o trabalho duríssimo que tem sido feito pelos eleitos na Assembleia Legislativa de Madeira nesta operação de passar as contas a pente fino, que é uma coisa que, como imagina, não tem sido tarefa fácil, sobretudo para um conjunto de 5 deputados que chegam pela primeira vez ao Parlamento e que estão a aprender, digamos assim, os mecanismos que têm, os mecanismos legais do funcionamento da própria Assembleia, mas que querem objetivamente saber onde está o dinheiro que as pessoas pagam nos seus impostos e onde é que ele é aplicado. Tu fizeste sublinhar várias vezes, a Madeira é um território pequeno, o JPP trabalha na Madeira. Chegou à altura de deixar de pensar em pequeno. É isso? Chegou à altura, não. Chegou à altura não, porque essa expressão, eu acho que nós não trabalhamos em pequeno na Madeira. Não caíste nas palavras. Só por causa disso. Eu pensei-te, puxei-te o tapetezinho na altura certa, mas tu não caíste. Ok, mas é a altura de pensar o quê? Qual é o degrau agora? Subiram para onde? É a altura de mostrar ao resto do país que é possível fazer uma política de uma forma diferente. É possível fazer a política como aquela que tem sido feita pelos eleitos do JPP, pelos representantes do JPP na Madeira. E isso é aquilo que nós queremos aqui fazer. Não é, obviamente, que neste momento é provável que nós falemos muito mais dos exemplos da Madeira. Claro que sim, porque é onde estão efetivamente os eleitos. E é a nossa boa experiência. É a nossa experiência, é a nossa única experiência e, felizmente, boa experiência. Estamos esperançados, porque é para isso que trabalhamos diariamente, que daqui a alguns anos esta experiência continua a ser uma boa experiência, não só na Madeira, mas também no resto do país. Ou pelo menos, não em todo o país, se calhar, porque esse provavelmente será um trabalho de mais de 40 anos, mas provavelmente em muitas outras zonas do país. E é isso que nós queremos fazer. Nós queremos trabalhar nesse sentido, tomando como exemplo o que já está feito e bem feito
por este conjunto de pessoas de que todos fazemos parte, que é o Juntos pelo Povo, e continuar pensando, obviamente, e refletindo, e muitas vezes até pondo em causa de uma forma positiva aquilo que tem sido feito para melhorar ainda mais a performance, não é? O trabalho que os eleitos Juntos pelo Povo vão e querem fazer. Na Madeira, vocês agarram os 300 euros a mais e dão. E dão esse valor a quem precisa dele. Quem é que vos financia? Vocês têm financiamentos de que tipo? Exclusivamente aquele que é dado pelos cidadãos. E, obviamente, também aquele que é feito pelos apoios públicos, pelo apoio do Estado, por via dos resultados eleitorais, portanto, como qualquer outro partido político. Já foram sufragados uma vez, portanto já têm esse tipo de apoio. Não é? Exatamente. Para encerrar esta nossa conversa, Nuno Lobo Moreira, já perguntei qual era a melhor razão para votar em vocês e acho que ficou mais ou menos aqui não muito claro porque votar em vocês e não em outros. Nesta fase do campeonato, é um voto mais do que útil votar o JPP? Considero que sim, é muito mais do que útil. Justamente por aquilo que eu achei que tinha ficado claro, e pelos vistos não ficou, não. Que votar no JPP é votar num partido que acredita que a ação é o mais importante do que as palavras, e sobretudo que acredita numa coisa, que é verdadeiramente o partido que representará as pessoas nos seus lugares e que provavelmente será o único que terá a coragem de mostrar às pessoas, de provar às pessoas os resultados do seu trabalho, de se voltar ainda antes de qualquer outro momento eleitoral e ao longo de todo o processo durante o qual decorre um mandato, seja ele qual for, permanentemente prestar contas aos cidadãos. Eu acho que isso, para mim parece um motivo, deixa-me dizer isto, parece um motivo mais do que suficiente para votar utilmente no Juntos pelo Povo. Eu vou gostar muito de voltarmos a esta conversa com ideias muito concretas. Muito bem. Nós para a saúde queremos isto, nós muito para as bem. finanças queremos aquilo, nós para a justiça queremos aquilo outro, nós para a educação, para a cultura, para aí fora. De qualquer das formas, como primeira abordagem, muito gosto em estar com o Nuno Lobo Moreira, para mim também cabeça foi um de lista prazer pela JPP estar aqui em com o Lisboa. Alexandre, um grande amigo, e sobretudo estar aqui na TVL. Muito obrigado. Obrigado. E gostei de começarmos a tratar-nos por tu e acabarmos por você, mas foi encantador. Muito obrigado. Muito obrigado. Até à próxima. Até à próxima. Obrigado.